Bem-vindos à nossa primeira aula baseada no livro O Método Além do Esforço. Hoje, na introdução, vamos iniciar com a figura da armadilha do R$ 1 milhão e entender como um método de governança pode ajudar a empresa a superar esta armadilha. Exato, e olha, é importante dizer que essa armadilha não é um sinal de fracasso. Pelo contrário, né? Pelo contrário, é um sintoma do sucesso. É aquele tipo de problema que todo empreendedor sonha em ter, sabe? Até o dia em que ele aparece de verdade. A nossa missão aqui é entender de onde vem esse desafio e como a governança, que é um termo que às vezes assusta um pouco, pode ser a ferramenta exata para garantir que o crescimento não pare por aí. Certo, vamos desvendar isso então. O valor R$ 1 milhão, é claro, é simbólico. Sim, totalmente. Poderia ser 500 mil, 2 milhões, dependendo muito do setor. Mas ele representa um ponto de inflexão bem claro. O que acontece na vida de uma empresa quando ela chega nessa faixa que torna tudo tão mais complicado? Olha, a dinâmica é quase um padrão de mercado. No comecinho, a empresa é movida pela energia pura do fundador. O foco dele é 100% operacional. Vender, entregar, apagar incêndio. Isso. Vender, entregar o serviço, apagar o incêndio do dia. As demandas administrativas são simples, o controle financeiro cabe numa planilha e o risco, falando francamente, nem é uma grande preocupação. A lógica é a da sobrevivência. É o modo de batalha. O dono está na trincheira com a equipe fazendo a coisa acontecer. E funciona. É isso que tira a empresa do zero. Sussurra perfeitamente. O problema é que essa força, centralização e o esforço pessoal do dono têm um limite de escala. Conforme a receita cresce e se aproxima desse marco, a complexidade da gestão não cresce de forma linear, ela explode. Explode. De repente aparecem questões tributárias, trabalhistas, financeiras, que assim simplesmente não existiam antes. E o fundador, por hábito e até por talento, continua focado na operação, que é onde ele se sente mais útil, onde ele construiu o sucesso dele. É a zona de conforto. Exato. Só que agora, essa zona de conforto começa a se tornar um gargalo para o próprio negócio. E isso coloca ele diante de um dilema, que me parece quase uma escolha impossível. É exatamente isso. Uma encruzilhada com dois caminhos que são igualmente assustadores. O primeiro é ele decidir, vou tirar o pé da operação para começar a pensar na estratégia, na estrutura. No futuro da empresa. O medo visceral aqui é, se eu não ficar de olho em tudo, o negócio desanda. A qualidade vai cair, a equipe não vai dar conta. O cliente vai reclamar. O medo totalmente compreensível. A empresa é a vida dele. Claro. E a segunda opção seria o oposto. Dobrar a aposta na operação, manter o foco total ali, garantindo que a máquina continue girando. Exato. Mas aí o risco muda de natureza. Ele corre o risco de estagnar um negócio, de bater num teto de crescimento e não conseguir furar esse teto. Pior ainda, ele começa a tomar decisões para uma empresa de R$ 1 milhão, usando a mesma régua, a mesma intuição que ele usava quando a empresa faturava 100 mil. E essa régua já não serve mais. Não serve. As decisões acabam sendo mal calibradas para a nova realidade. E tem um fator que agrava tudo isso: a falta de recursos, certo? Nesse estágio, a empresa já é grande demais para ser simples, mas ainda não é rico o suficiente para ter uma estrutura robusta. Perfeito. A empresa ainda não gera caixa suficiente para contratar um diretor financeiro de mercado, um gerente de operações sênior, por exemplo. E a equipe interna, por mais leal e dedicada que seja, e geralmente é, foi formada para a fase anterior. Eles são ótimos na operação. Exato. Mas geralmente não tem a bagagem técnica para lidar com planejamento tributário complexo, controles financeiros avançados ou a implantação de uma governança mais formal. O esforço que os trouxe até aqui não é a competência que vai levá-los ao próximo nível. Ok, a gente entendeu a teoria por trás do dilema. Mas isso não é algo abstrato. No dia a dia, como essa armadilha começa a se manifestar? Que tipo de problema concreto o dono da empresa começa a sentir na pele? A pressão se manifesta de 3 formas bem claras. A primeira, e talvez aqui dói mais no bolso, é na gestão financeira. É o momento em que começam a aparecer as surpresas desagradáveis. Um tributo que não estava no radar e chega com multa e juros, uma fiscalização. Sei. Por alguma obrigação que não foi cumprida.
A contabilidade, que antes era vista só como uma obrigação para gerar guia de imposto, de repente se mostra uma ferramenta de gestão essencial que foi negligenciada. E aí surge aquele paradoxo que confunde tantos empresários. A empresa está vendendo mais do que nunca, o faturamento está crescendo, mas parece que nunca tem dinheiro em caixa. Para onde está indo esse dinheiro todo? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, literalmente. A falta de planejamento e de controles faz com que os custos cresçam de forma desordenada, às vezes até mais rápido que a receita. O dinheiro que entra pela porta da frente já está comprometido para sair pela porta dos fundos, pagando uma operação que ficou mais cara e ineficiente. E isso sufoca a capacidade de reinvestir. Exato. Sufoca a capacidade de comprar um equipamento novo, de contratar mais gente. O crescimento se torna caníbal. Além do financeiro, qual a segunda área de impacto? A própria capacidade de continuar crescendo. A empresa entra numa zona perigosa onde vender mais passa a custar caro demais. E aqui a gente vê um fenômeno muito comum no Brasil. Qual seria? A resistência em ultrapassar o limite de faturamento do Simples Nacional. A mudança de regime tributário para lucro presumido ou real é vista como um monstro de 7 cabeças. É um medo do desconhecido e da complexidade. E isso leva alguns a tomarem atalhos arriscados, não é? Exatamente. Leva àquela estratégia que parece inteligente no curto prazo, mas é uma bomba relógio. Abrir múltiplos CNPJs em nome de parentes ou funcionários para fatiar o faturamento. Ah, sim, para se manter artificialmente no simples. Isso. É a famosa criatividade brasileira que, no fim das contas, cria um passivo tributário e trabalhista gigantesco e impede a empresa de se consolidar de verdade. É uma solução que amarra a empresa a um porte pequeno para sempre. E a terceira área que o crescimento desordenado afeta? A da formalização e governança. O crescimento força a empresa a se organizar. Não é mais uma opção, é uma necessidade. Certo. É preciso criar processos, implantar controles, definir alçadas. O desafio para o empresário é fazer essa transição sem engessar a operação ou sentir que ele está perdendo o controle do seu negócio. Ele precisa entender que o risco não diminui com o crescimento. Pelo contrário, ele se amplia. Um erro de contratação, uma negociação ruim numa empresa que fatura 1 milhão por mês, tem um impacto devastador, muito maior do que na fase inicial. Então, em resumo, a armadilha é esse ponto de ruptura. O momento em que o modelo de gestão baseado no esforço individual e na centralização do fundador simplesmente se esgota. A fórmula do sucesso inicial vira a fórmula da estagnação. O que é fascinante aqui é que essa armadilha não precisa ser um beco sem saída. Ela é um rito de passagem. Um sinal. É um sinal claro de que o modelo de gestão precisa evoluir. O esforço heróico que trouxe a empresa até aqui precisa gradualmente dar lugar a um método. O empreendedor herói precisa começar a se transformar em um arquiteto organizacional. E é nesse ponto que surge o conceito de governança sob medida. Mas espera aí. Para um empresário que sempre resolveu tudo na raça, essa palavra governança não soa um pouco como burocracia, como algo caro e complicado tirado de manuais de multinacionais? Essa é a objeção mais comum e mais importante. E a resposta é não, não se trata disso. Copiar o modelo de uma grande corporação seria um erro fatal para uma empresa nesse estágio. Claro. A governança sob medida é o oposto. É sobre adotar princípios de ferramentas de gestão que sejam ágeis, simples e, acima de tudo, compatíveis com a realidade daquela empresa. É colocar ordem na casa sem construir um palácio. Faz sentido. E na prática, que tipo de ferramentas seriam essas? O primeiro passo, quase sempre, é um planejamento tributário estratégico. Ele deixa de ser uma tarefa do contador no fim do ano e passa a ser parte central da estratégia de crescimento. A decisão de quando e como sair do Simples Nacional, por exemplo, precisa ser planejada com meses de antecedência. É deixar de ser reativo e passar a ser proativo com os impostos. Exatamente. O segundo pilar é o investimento inteligente em tecnologia. A tecnologia é o que permite que a empresa ganhe produtividade e escala sem precisar aumentar os custos na mesma proporção. E um bom sistema de gestão, por exemplo. Isso. Um bom sistema de gestão integrado deixa de ser um luxo e se torna essencial para ter informações confiáveis para a tomada de decisão. E além de impostos e tecnologia, a questão das pessoas e da tomada de decisão também muda, certo? O fundador não pode mais decidir tudo sozinho. Sem dúvida.
E aqui entra uma ferramenta poderosa e muitas vezes subestimada: a participação em um conselho consultivo colaborativo. O que seria isso? É um fórum onde esse empresário pode sentar com outros 10 ou 12 empresários que estão vivendo exatamente os mesmos dilemas, com a mediação de conselheiros e mentores experientes. Isso quebra a solidão do cargo, sabe? E qualifica a tomada de decisão. Muito, qualifica a decisão e acelera a curva de aprendizado de forma brutal. É uma forma de aprender com o erro dos outros em vez de ter que cometer todos os seus. E depois desse passo, existe um próximo nível. Sim, num estágio de maior maturidade, a empresa pode evoluir para a criação do seu próprio conselho consultivo interno, jamais formalizado. Esse é um passo gigantesco. É o momento em que se começa a consolidar a governança de fato e a fortalecer as bases para que o negócio se torne perene, para que ele sobreviva ao seu fundador. É a transição do eu SA para uma empresa de verdade. Então, o que tudo isso significa no quadro geral? Superar essa armadilha do 1 milhão não é a linha de chegada. É, na verdade, o começo de uma nova jornada. Exato. A travessia para o que o mercado chama de middle market. E aqui é fundamental fazer uma distinção que muitos confundem. Uma coisa é uma PME, uma pequena e média empresa. Isso é uma classificação legal, administrativa. Baseada em faturamento. Isso. Outra coisa bem diferente é ser uma empresa do middle market. Essa é uma distinção que eu acho que muita gente não faz. A gente ouve os dois termos e parece que são sinônimos, mas tem uma linha bem clara que separa, não é? Qual a diferença real? Exatamente. Middle market é um conceito do mercado financeiro, do mundo de fusões e aquisições, de investidores. O que define uma empresa do middle market não é apenas o seu faturamento, mas o seu grau de complexidade. A complexidade econômica, operacional. Isso, econômica, operacional e, o mais importante, decisória. Tem uma frase que resume bem isso. Toda empresa do middle market é uma média empresa, mas nem toda a média empresa consegue chegar ao middle market. Ou seja, uma empresa pode ter o faturamento de média, mas ainda operar com a mentalidade e a simplicidade de uma pequena, com o dono controlando tudo, com processos informais. Esse é o ponto. A transição acontece com o que a gente pode chamar de a perda da simplicidade. É quando o modelo baseado na intuição do fundador se torna o principal freio. Interessante. É como pilotar um barco a remo. No começo, você controla tudo sozinho. Mas quando esse barco vira um navio, você não pode mais remar e cuidar do leme ao mesmo tempo. Você precisa de uma tripulação, de instrumentos, de um método. Tentar remar um navio sozinho é essa perda da simplicidade. Uma bela analogia. E nesse momento, com o navio maior, 3 desafios críticos surgem e exigem essa nova abordagem, certo? Sim. O primeiro sendo a complexidade operacional. Sim. O negócio fica grande demais para ser gerido só pela proximidade do dono. Ele não consegue mais estar em todas as reuniões, não conhece mais todos os funcionários pelo nome. Ele precisa delegar. Obrigatoriamente. Precisa delegar, criar sistemas e confiar em processos, não só em pessoas. O segundo desafio é o aumento do risco patrimonial. Exato. Os erros deixam de ser pequenos percalços que se resolvem com trabalho duro. Eles passam a ter o potencial de comprometer a perenidade do negócio. Uma decisão errada de investimento, um problema trabalhista mal conduzido. As consequências são muito mais sérias. Muito mais. O patrimônio pessoal do sócio muitas vezes está em jogo. E, por fim, o terceiro elemento que força essa mudança, a necessidade de capital. Inevitavelmente. Para continuar crescendo, a empresa vai precisar de mais recursos, seja um crédito mais estruturado num banco ou até a entrada de um sócio investidor. E aí a regra do jogo muda completamente. Nem o banco, nem o investidor colocam dinheiro numa caixa preta. Eles exigem algo que a empresa informal não tem como oferecer: transparência, organização, previsibilidade. Eles querem ver os números, os relatórios. Querem ver balanços auditados, projeções de fluxo de caixa. Querem entender os processos e avaliar os riscos antes de assinar o cheque. E se a gente conectar isso ao cenário mais amplo, a governança deixa de ser um luxo de empresa grande ou um conceito acadêmico. Ela se torna uma ferramenta de sobrevivência. Certo. Quando o empresário entende que governança não é burocracia, mas sim um método para organizar decisões,
para separar os papéis de sócio, gestor e família e garantir a continuidade do negócio, a chave vira. E os dados sobre a maturidade de governança no Brasil mostram o tamanho desse desafio. A análise que temos divide as empresas em 4 níveis de maturidade: iniciado, expandido, institucionalizado e aprimorado. Os números são um banho de água fria, são alarmantes. Mesmo se a gente olhar só para o segmento do middle market, que já é a elite das PMEs, a estimativa é que aproximadamente 65% das empresas estão no nível mais básico, o iniciado. 65%. E o que isso significa na prática? Significa gestão familiar centralizada, foco 100% operacional, ausência de qualquer conselho ou comitê e só os controles financeiros mais básicos. Se ampliarmos o olhar para o universo das PMEs em geral, o dado é ainda mais chocante, não é? É avassalador. Mais de 90% indicaram um nível de maturidade de governança praticamente zero. Nossa, isso quer dizer que a esmagadora maioria das nossas empresas opera num modelo de altíssimo risco, totalmente dependente da saúde, da energia e da presença de uma única pessoa, o fundador. O que nos leva a uma conclusão fundamental sobre o que impulsiona a mudança, então. Sim. A governança nesse segmento não nasce por uma imposição legal como acontece com as companhias listadas na Bolsa. Ela nasce por necessidade. Necessidade de sobreviver. De sobreviver e de se valorizar. O mercado de crédito e de investimentos não tem indulgência. Para o capital, o que importa é a relação risco e retorno. Nesse ambiente, gestão informal é sinônimo de risco alto. E um risco mal gerenciado encarece o crédito, afasta investidores e limita as opções da empresa. A travessia, portanto, é deixar a informalidade, que virou um risco fatal, para abraçar o método, que se torna a maior vantagem competitiva. Resumindo a ideia central da nossa conversa de hoje, o crescimento sustentável exige uma evolução na gestão. A armadilha do R$ 1.000.000 é o primeiro grande teste dessa evolução. É um momento em que o esforço pessoal, que foi o motor de arranque, precisa dar lugar a um método estruturado de governança para que a jornada possa continuar. Perfeito. E para encerrar, gostaria de deixar uma reflexão. Muitas empresas não fracassam por falta de mercado, de um bom produto ou de gente talentosa. Elas fracassam por insistirem em operar com a lógica de pequena empresa num contexto que já exige estrutura e visão de longo prazo. A questão a se pensar é: os métodos de gestão da sua empresa evoluíram na mesma velocidade que o seu faturamento? Agradecemos sua atenção e te aguardamos na próxima aula. Até lá!